vocês estão? Boa noite! E aí, estão prontos para a gente iniciar mais um dia de novos conteúdos e novos aprendizados? Espero que sim! Hoje já é quinta-feira, não é? E aí, já estão se programando para o fim de semana? Mesmo em casa, não é? Temos que ficar em casa nesse momento. A gente se diverte, não é? Então vejam só, hoje nós vamos utilizar o livro de história, tá certo? Vamos utilizar tabuada e também vamos utilizar o livro de atividades de reforço. Aí vejam, no livro de história, na página 44, nós vamos estudar sobre as invasões. Mas que invasões foram essas, tia Nívia? Foram as invasões dos franceses e as invasões dos holandeses, tá certo? Vamos ver, né, como é que tudo isso aconteceu, tá certo? Vamos acompanhar a leitura, tá certo? E aí vamos descobrir como essas invasões se deram no nosso país, certo? As invasões. Nações europeias, como França, Holanda e Inglaterra, tinham interesse nas riquezas brasileiras e, como não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, exploravam nossas riquezas do mesmo modo que Portugal explorava. Muitas lutas foram travadas, porque Portugal pretendia tomar posse de toda a colônia. Então, veja, eu me recordo, não é, que em um dos últimos assuntos nós falamos sobre isso. Aí agora, veja só, nós vamos para a invasão dos franceses, tá certo? Então vamos lá. Os franceses invadem o Brasil. Com a criação do governo geral, ficou difícil para os franceses contrabandearem ao Brasil e fundarem colônias. Mesmo assim, eles resolveram criar suas colônias no Brasil. A primeira foi criada na Baía da Guanabara, em 1555, na ilha de Sergipe, e foi denominada França Antártica. Hoje, chama-se Villeganon, em homenagem ao chefe da esquadra francesa invasora, Nicolas Durand de Villeganon. Os franceses aliaram-se aos tamoios e fundaram o Forte Coligny. Foram expulsos do Rio de Janeiro em 1567, no governo de Mendes Sá. O sobrinho do governador, Estácio de Sá, as tropas portuguesas e o cacique Araribóia, da tribo dos Termiminós, ajudaram a expulsá-los. Depois de 45 anos, os franceses voltaram a invadir o Brasil. Fundaram a França Equinocial e construíram o Forte de São Luís em 8 de setembro de 1612. Desse forte surgiu a cidade de São Luís, atualmente capital do estado do Maranhão. Os franceses foram novamente expulsos em 1615, mas, dessa vez, pelas tropas portuguesas, chefiadas por Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura. Tá certo? Agora, nós vamos para as invasões dos holandeses, tá bem? Os holandeses invadem o Brasil. Por conta do bom relacionamento com os portugueses, os holandeses transportavam o açúcar que era produzido no Brasil para os países europeus. A Holanda distribuía o açúcar através de suas embarcações. Quando o rei de Portugal, Dom Sebastião, morreu, o rei da Espanha, Filipe II, assumiu o poder. Então, o Brasil passou para o domínio espanhol. Os holandeses sentiram-se prejudicados e resolveram invadir o Brasil, pois eram inimigos dos espanhóis. A invasão holandesa ocorreu na Bahia, em 1624. O governador Diogo de Mendonça Furtado foi preso e os holandeses se apoderaram da cidade de Salvador. O bispo Dom Marcos Teixeira
ajudado por senhores de engenho, trabalhadores e escravos, organizou a resistência aos invasores. No ano seguinte, 2 esquadras expulsaram os holandeses. 6 anos depois, o Brasil foi invadido novamente pelos holandeses e eles ocuparam Recife e Olinda. O governador de Pernambuco, Matias de Albuquerque, fugiu para o interior e fundou o Arraial do Bom Jesus. Um brasileiro chamado Domingos Fernandes Calabar passou para o lado dos holandeses e assim conseguiram conquistar Pernambuco. No ano de 1637, Maurício de Nassau veio da Holanda para assumir o governo. Ele construiu palácios, pontes e canais, trouxe pintores e artistas. No ano de 1640, Portugal assina um tratado de paz com a Holanda. Em 1644, Maurício de Nassau volta ao seu país. Os pernambucanos teriam que pagar suas dívidas. Revoltados, eles recomeçaram a luta pela expulsão dos holandeses. Essa luta foi chamada de Insurreição Pernambucana e durou 10 anos. Em 1654, na Batalha dos Guararapes, os holandeses foram derrotados. Os holandeses levaram mudas de cana-de-açúcar e produziram açúcar nas Antilhas para vender na Europa. Gente, vejam só. Tia Miriam, ela fez um resumo, tá certo? Trazendo os principais tópicos, tá? Dessa invasão dos holandeses para o Brasil. Mas o que é que eu quero reforçar aqui para vocês? Que vocês continuem praticando a leitura, tá certo? Olhem o livro com atenção e leiam todos os detalhes que aconteceu dessas invasões, tá certo? Porque é um fato histórico muito importante, não é? E agora, vejam só. Vamos começar nossas atividades, está bem? Agora veja, aqui, deixa eu afastar a cadeira. Tia Miriam trouxe uma foto de Maurício de Nassau, tá certo? E aqui, a mesma imagem que está no livro de vocês, que é a da Insurreição Pernambucana, está bem? Vamos passar para a página 46, tá certo? Onde temos o primeiro quesito, que diz assim: escreva as respostas para as perguntas abaixo. A letra A. Qual era o nome da ilha onde os franceses fundaram a colônia França Antártica? Então, vê só, é só a gente voltar, não é? Para a página 44, onde temos o tópico sobre a invasão dos franceses. Então, vê só. Temos no segundo parágrafo a nossa resposta. Vamos ler. A primeira foi criada na Baía da Guanabara, em 1555, na ilha de Sergipe, e foi denominada França Antártica. Então, a resposta que vamos colocar na letra A, Ilha de Sergipe. Vamos lá, né? Agora, a letra B pergunta assim: em que governo os franceses foram expulsos do Rio de Janeiro? Então, vamos voltar à página 44, tá certo? E nós vamos encontrar, tá na segunda coluna, a nossa resposta. Vejam só, os franceses aliaram-se aos tamoios e fundaram o Forte Colline. Foram expulsos do Rio de Janeiro em 1567,
no governo de Mendes Sá. Então, a resposta para a nossa letra B encontramos, não é isso? Em qual governo os franceses foram expulsos do Rio de Janeiro? No governo de Mendes Sá. Agora, vamos à letra C, que pergunta assim: o que aconteceu 45 anos depois? Vamos voltar à página 44, tá certo? Ainda na segunda coluna. Eu já identifiquei a resposta. Vamos ler. Depois de 45 anos, os franceses voltaram a invadir o Brasil. Fundaram a França Equinocial e construíram o Forte de São Luís. Foi fácil, não é? Então vamos colocar a nossa resposta na letra C. Então, vamos repetir a pergunta, tá certo? E ler nossa resposta. O que aconteceu 45 anos depois? Os franceses voltaram a invadir o Brasil, fundaram a França Equinocial e construíram o Forte de São Luís. Vamos agora à letra D. Em que ano os franceses foram expulsos pela segunda vez? E por quais chefes de tropas portuguesas? Então, vejam só, vou encontrar novamente, certo? Essa resposta na segunda coluna da página 44. Vejam só, acompanhem comigo. Os franceses foram novamente expulsos em 1615, mas, dessa vez, pelas tropas portuguesas, chefiadas por Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura. Tá vendo? Então, vamos lá colocar nossa resposta na letra D, tá certo? O ano foi 1615. E eles foram expulsos por Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura. O segundo quesito é uma pesquisa, tá certo? Vamos ver que pesquisa é essa. Pesquise em outras fontes de informação o motivo pelo qual os franceses insistiam tanto em vir para o Brasil. Procure identificar também as heranças deixadas por eles
nos locais onde fundaram colônias. Anote suas conclusões abaixo. Então, veja só. Tia Miriam pesquisou, encontrou os motivos, encontrou também as heranças que os franceses deixaram, tá certo? Eu vou escrever a resposta que eu escolhi e você fica à vontade, não é? Como sempre Tia Miriam diz, para escrever a resposta que eu vou escolher, que eu vou escrever, ou então para escrever outra à sua vontade, tá certo? Então, como a resposta é um pouco grande, eu vou escrever e depois a gente faz a leitura, certo? Então, vamos lá, tá certo? Deixa eu ler novamente a segunda questão e aí a gente faz a leitura da resposta. Pesquise em outras fontes de informação o motivo pelo qual os franceses insistiam tanto em vir para o Brasil. Procure identificar também as heranças deixadas por eles nos locais onde fundaram colônias. Anote suas conclusões abaixo. Então, vamos lá para a resposta que Tia Miriam escreveu. Os interesses econômicos eram o principal motivo. A religião calvinista, um idioma diferente e novas práticas culturais foram algumas heranças francesas, certo? Tinha mais, tá certo? Então, depois, se você quiser, não é, colocar mais alguma dessas heranças, você faz uma pesquisa e complementa a sua resposta, tá bem? Vamos agora para o terceiro quesito. Preencha as lacunas escrevendo as palavras que completam as afirmativas. Na letra A, quando o rei de Portugal morreu, quem ficou em seu lugar foi, que era rei da... Vocês lembram quem ficou no lugar de Dom Sebastião? Eu lembro. Foi o rei Felipe II, não é? E ele era rei da Espanha, tá certo? Então vamos colocar aí nos espaços da letra A. Vamos lá, não é? Lê novamente a letra A, tá certo? Quando o rei de Portugal morreu, quem ficou em seu lugar foi Felipe II, que era rei da Espanha, tá certo? Agora a letra B. Assumindo o poder, todas as colônias, inclusive o Brasil, passaram para o domínio de qual país? Vocês lembram? Eles passaram para o domínio espanhol, não é? Já que o rei Felipe II, ele era rei da Espanha, tá certo?
Então, vai ser a resposta da nossa letra B. Assumindo o poder, todas as colônias, inclusive o Brasil, passaram para o domínio espanhol. Letra C. Os portugueses e os holandeses, juntos, transportavam o que era produzido para os países. E aí, qual era o produto que era levado? Vocês lembram? Era o açúcar, não é? E esse açúcar, ele era produzido aqui no Brasil e ele era transportado, né, para os países europeus, tá certo? Então vamos colocar nossas respostas na letra C. Então vamos ler, né, nossa frase. Os portugueses e os holandeses juntos transportavam o açúcar que era produzido no Brasil para os países europeus. E a letra D. A Holanda era encarregada de distribuir açúcar para o mercado europeu através das suas... Quem lembra? Alguém já disse aí embarcações? Pois é, a resposta da nossa letra D, tá certo? Vamos colocar para complementar a frase. Então vamos ler ela novamente, não é? A Holanda era encarregada de distribuir açúcar para o mercado europeu através das suas embarcações. Aí vamos agora para o quarto quesito. Vê o que é que ele diz. Responda as perguntas abaixo. Letra A. O que os holandeses resolveram fazer quando se sentiram prejudicados? Por quê? Vocês lembram o que foi que os holandeses resolveram fazer? Eu lembro. E aí? Eles resolveram invadir o Brasil, não é? Porque a Espanha estava prejudicando os seus negócios, tá certo? Então essa é a resposta da nossa letra A. Vamos lá escrever. Então, vamos lá, vamos ler novamente a pergunta e a resposta. O que os holandeses resolveram fazer quando se sentiram prejudicados? Por quê? Eles resolveram invadir o Brasil porque a Espanha estava atrapalhando seus negócios. Holanda e Espanha, eles eram países inimigos, tá, gente? Letra B. Onde ocorreu a primeira invasão holandesa? Em que ano? E aí, gente, vocês lembram? Em qual ano foi que ocorreu a primeira invasão holandesa? Em qual estado brasileiro? Eu estou lembrada. Vamos lá. Foi no ano de 1624, não é? Na cidade de Salvador, tá certo? Então vamos colocar na letra B. Aí agora a
letra C pergunta assim: quem organizou a resistência aos invasores? Vocês lembram? Quem foi que organizou, não é? E teve a ajuda de escravos, de senhores de engenhos e de outros trabalhadores. E aí? Foi o bispo, não é? Vocês lembram do nome dele? Dom Marcos Teixeira, certo? Vamos colocar na nossa letra C. O quinto quesito diz assim: vamos ampliar conhecimentos. Pesquise a história do boi voador e escreva o que você descobriu sobre ela. Veja, eu não conhecia essa história, tá certo? Mas fiz a pesquisa, tá certo? Ela é uma história bem interessante, bem legal. Eu vou escrever, tá certo? E depois a gente faz a leitura, tá certo? Espere só um minutinho, tá? Então, vamos lá, não é? Vamos conhecer um pouquinho da história do boi voador. Em 28 de fevereiro de 1644, o conde Maurício de Nassau prometeu fazer um boi voar sobre a ponte do Recife, hoje chamada Ponte Maurício de Nassau. Na hora marcada, um animal de couro empalhado surgiu no ar, amarrado por cordas. Interessante, não é, gente? Só que tem mais coisas, tá certo, a respeito dessa história, tá certo? Então, vale aí, não é, como dica de leitura, tá certo? E ainda hoje em Recife, ela é encenada, tá? Essa história, tá bem? Agora, veja só, tia Miriam vai apagar o quadro, tá certo? Para organizar as outras atividades, tá bem? Pronto, gente, quadro organizado. Vamos para o sexto quesito agora, tá? Confirme sua aprendizagem escrevendo
V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Então, vamos à primeira afirmação. O Brasil foi invadido novamente depois de 6 anos da primeira invasão pelos holandeses. E aí, essa afirmação ela é falsa ou ela é verdadeira? Vocês lembram? Ela é verdadeira. O Brasil foi invadido 6 anos depois da primeira invasão, tá certo? Foi invadido novamente, não é? Vamos colocar a letra V no primeiro espaço. A próxima afirmativa. Pernambuco foi invadido porque era uma capitania muito rica devido à produção de açúcar. E aí, vocês lembram dessa aula? Eu lembro. E sei que realmente Pernambuco foi uma das capitanias, não é, que obteve sucesso por conta da produção de cana-de-açúcar. Então é verdadeiro, tá certo? Vamos colocar a letra V no segundo espaço. Aí a terceira afirmativa diz assim: os holandeses ocuparam o Recife e Olinda. Vocês lembram da leitura que tia Miriam fez? Se falava sobre Recife e Olinda terem sido ocupadas? Eu lembro. E sim, os holandeses invadiram Pernambuco e Olinda, Recife e Olinda, tá certo? Então, letra V novamente. Próxima afirmativa. Domingos Fernandes Calabar traiu os holandeses. Vocês lembram dessa leitura no texto? Eu lembro, mas também me lembro que ele não traiu os holandeses, não é? Ele se aliou a eles. E aí depois conquistaram Pernambuco, certo? Então, essa afirmativa ela vai ser falsa, está bem? Porque Domingos Fernandes Calabar, ele não traiu os holandeses, né? Ele se aliou a eles. E a última afirmativa diz assim: o Arraial do Bom Jesus foi fundado pelo governador de Pernambuco. Vocês lembram dessa passagem no texto? Sim. Essa é uma afirmativa verdadeira, tá certo? Então, letra V no último espaço. Aí vejam só, o que é que o sétimo quesito diz? Pesquise e descreva a relação entre o domínio espanhol sobre a coroa portuguesa e a invasão dos holandeses ao Brasil. Então, eu fiz essa pesquisa, tá certo? Vou escrever o resultado dela e lembrar novamente, não é que você fica à vontade, né? Ou para escrever a resposta que eu vou colocar, ou para você fazer uma pesquisa da sua maneira, tá certo? Uma pesquisa à parte, tá? Então, vamos escrever e depois a gente lê a resposta.
Então vamos lá. Vamos ler novamente o sétimo quesito e em seguida a gente lê a resposta, tá certo? Pesquise e descreva a relação entre o domínio espanhol sobre a coroa portuguesa e a invasão dos holandeses ao Brasil. Então veja só, como sugestão de resposta, eu escrevi isso aqui, veja. Os holandeses eram inimigos dos espanhóis até sua independência total em 1648. A Espanha se aproveitou para sufocar a economia da Holanda, tá certo? Como é apenas uma sugestão de resposta, né? Se você quiser complementar com algo mais, faz uma pesquisa e coloca a sua resposta, tá? Vamos para o oitavo agora. Marque um X em cada resposta certa. A letra A. Quem resolveu passar para o lado dos holandeses conhecia muito bem a região e os ajudou no ataque. Foi um brasileiro, espanhol ou um holandês? E aí, vocês lembram dessa pessoa? De onde ele era? Se ele conhecia muito bem as terras, não é? Então, ele era um brasileiro, certo? Então, vamos marcar um X aqui, ó, no primeiro espaço. Aí a letra B diz assim: como se chamava? Mendes Sá, Diogo de Mendonça Furtado ou Domingos Fernandes Calabar? E aí, quem lembra do nome desse brasileiro que ajudou os holandeses? Veja, Mendes Sá, ele era um governador geral, não é? E Diogo de Mendonça Furtado, ele era governador de Pernambuco, certo? Então, aí só resta como alternativa Domingos Fernandes Calabar, tá certo? Então, vamos marcar um X na terceira alternativa. Aí a letra C, pergunta, diz assim: Maurício de Nassau veio da Holanda para assumir o governo no ano de 1647, 1637, 1627. Vocês lembram qual foi o ano que Maurício de Nassau veio para cá, para o Brasil? E aí? Quem lembra? Foi no ano de 1637, não é? Então, ó, vamos marcar a segunda opção da letra C. Aí agora, o nono quesito diz assim: a partir das características apresentadas, escreva a resposta certa. Na letra A, província onde se deu a segunda expulsão dos holandeses. Essa tá fácil. Quem lembra? Foi Pernambuco, não é? Então, a resposta da nossa letra A, Pernambuco. A letra B, nome do movimento de que Pernambuco participou para expulsar os holandeses. Tinha uma imagem no quadro se referindo a ela. Vocês lembram que movimento foi esse que expulsou os holandeses? Quem disse insurreição pernambucana, acertou. Então vamos colocar na nossa letra B. Vamos agora à letra C. Nome da batalha em que os holandeses foram derrotados. E aí? Vocês lembram que batalha foi essa? Batalha dos Guararapes. Muito bem. Vamos colocar na nossa letra C.
Arraial do Bom Jesus. Quem lembra o nome dele? Podem pesquisar no livro. E aí, já descobriram a resposta? Matias de Albuquerque, não é? Vamos colocar na nossa letra D. Então, gente, veja, dessa maneira, a gente encerra, né, nosso assunto hoje de história, onde aprendemos um pouquinho nós sobre as invasões holandesa e francesa, tá certo? Ao nosso estado, tá certo? E ao nosso país também, tá certo? Aí agora eu vou explicar as tarefas de casa, tá certo? Primeiramente, peguem um livro de reforço, tá? Abram ele na página 89. É o mesmo conteúdo, tá certo? Então, vejam só, na segunda coluna, tá certo? Vai começar a atividade de vocês. Ao primeiro quesito diz assim: organize os números em ordem decrescente e encontre o nome de habitantes de 2 países que invadiram o Brasil na época colonial. Super simples, bem fácil, tá certo? O segundo quesito: explique o que foi a insurreição pernambucana. Bem fácil também, né? O terceiro quesito: o que aconteceu quando os holandeses deixaram Pernambuco? Então, vejam só, vocês vão dar uma pausa no vídeo, tá certo? Ou então, vocês leem novamente o conteúdo do livro de vocês e respondem o terceiro quesito, tá? Vamos agora para a página 90, a primeira coluna. Aí diz assim o quarto quesito: relacione corretamente invasão holandesa, Maurício de Nassau, Batalha dos Guararapes, os franceses invadem o Brasil. Então, de acordo com as opções que você tem no livro, você vai observar quais são os números que você vai utilizar, tá certo? Em cada alternativa. Aí agora, o quinto quesito: por qual motivo os holandeses invadiram Pernambuco? Tá bem fácil também essa resposta, tá certo? Mas se você for com dúvida, tá? Relê novamente, né, o seu livro, ou então dá uma pausa no vídeo, tá? Para responder, tá certo? Aí agora vamos para a tabuada, né? Abram na página 23, certo? É uma tarefa bem legal. Diz assim: sequência. O primeiro quesito: escreva uma sequência de números nos retângulos a seguir, sempre subtraindo 159 unidades ao número anterior. Depois, pinte os retângulos com apenas 2 cores, estabelecendo uma sequência de cores. Tá certo? Vamos agora para o segundo quesito. Efetue as subtrações a seguir e, depois, organize as diferenças em uma sequência numérica crescente, tá certo? Então, veja só, o primeiro passo, você vai efetuar todas essas subtrações, tá? E nos espaços abaixo, você vai colocar uma sequência numérica crescente. Vocês sabem, né, o que é ordem crescente, não é? Então, dessa maneira, a gente conclui nossas atividades de hoje, tá certo? Desejo que vocês tenham uma boa noite, que fiquem em casa se cuidando, não é se protegendo, tá bom? E amanhã a gente se encontra de novo. Tchau, tchau!